Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa pode anunciar para os investidores. E detalhe, a ação também está extremamente barata e tem um alto potencial de valorização. E o gatilho que eu vou falar aqui no final deste vídeo pode fazer a ação se valorizar fortemente. Então fiquem comigo até o final para vocês saberem sobre esse fator que ninguém te conta aqui no YouTube sobre a Petrobras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A Petrobras é uma posição recente na carteira do canal e hoje eu tenho 10% da carteira aqui nas ações da empresa, tá? Fui realizando aportes significativos e acumulei 438 ações da Petrobras. Recentemente também coloquei Vale, acredito tanto na Petro e na Vale para médio e longo prazo. Claro que antes de falar sobre múltiplos, perspectivas, potencial de valorização, bons dividendos que a empresa pode pagar e esse projeto que pode fazer a Petrobras crescer muito, temos que citar aqui algo muito importante, tá? O pessoal, quando analisa qualquer estatal na Bolsa de Valores, seja Petrobras, seja Banco do Brasil, seja qualquer empresa que tem o governo como investidor, como acionista, tá? Acaba focando muito em politicagem, como por exemplo o que, pessoal, né? Esquerda, direita, esqueça isso aí. Foque nos fundamentos principais aqui da empresa, tá? E a Petrobras, por exemplo, ela tem como principal aqui receita o petróleo. E perceba que 74% da receita da empresa está no Brasil, tá? Na economia doméstica. E o petróleo é o carro-chefe aqui na Petrobras, tanto que tem os seus derivados, como por exemplo o diesel e a gasolina, tá? Mas aí quando a gente olha para o preço do petróleo, temos que ficar focados aqui, né? Tanto no petróleo, qualquer commodity que você for olhar aqui, o preço deste produto, o preço desta commodity. E perceba que o petróleo hoje está cotado na região dos 70 dólares o barril, tá? O que acontece, pessoal? Essa é uma região confortável para a Petrobras até então. Mas sabe por quê que eu me sinto muito seguro estar investindo em Petrobras hoje? De fato, a commodity ela é cíclica, ela é variável e o preço acaba se movendo a uma velocidade muito elevada. Mas o mercado também não é bobo, pessoal, porque o preço de qualquer commodity ele tem um limite. Porque se o preço cair a tal ponto de inviabilizar e dar um choque na produção da empresa, o mercado vai jogar o preço normalmente para cima de novo. Isso aconteceu em 2020, aconteceu em 2016 e aí perceba que após essas grandes quedas que acabam acontecendo, o preço do barril volta para cima novamente. Por quê? Porque o mercado sabe que toda empresa petrolífera, toda empresa de commodity tem um limite, tá? E aí, isso aqui acaba inviabilizando e paralisando a produção global, prejudicando a economia, forçando o mercado a injetar liquidez e voltar o preço da commodity para cima. Um ponto extremamente positivo na Petrobras, tá? É que hoje ela tem uma dívida líquida extremamente controlada. Perceba que a dívida da empresa está na faixa aqui de 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, tá? Outro ponto positivo é o custo médio por extração, tá? O custo caixa da empresa fica na faixa aproximada de mais ou menos ali, tá? 28 dólares o barril. É um custo extremamente baixo, fazendo com que a Petrobras, né, tenha ali uma alta margem em relação ao seu custo médio. Ou seja, 28 dólares aqui. O custo médio de extração, hoje o petróleo a 70, significa que o preço precisaria cair abaixo de 28 dólares, né? No caso ali, o barril, para a empresa
ter prejuízo em sua operação, o que é quase inviável disso acontecer, porque muitas petrolíferas no mundo, não só aqui a Petrobras, tem um custo de extração bem mais alto, tá? Então é bem difícil aí do petróleo cair e ficar nessa região por muito tempo. Eu não digo que não é nunca impossível, tá? Porque de fato sempre tem uma probabilidade. Mas uma coisa que eu falo que é impossível é ele ficar por longos períodos neste preço, porque isso daí, pessoal, prejudicaria o mundo inteiro. Então, esse é um ponto de proteção na Petro. Fora outro ponto de proteção aqui, essa política de dividendos muito sólida. 45% do fluxo de caixa livre na Petrobras é destinado para pagamento de proventos. Fora o que ela tem no mínimo, que é pagar, caso o preço do petróleo esteja acima de 40 dólares, ela paga o mínimo para o investidor, que equivale a 4 bilhões de dólares. Totalizando tudo, pessoal, nem vou quantificar isso aqui, tá? Mas já calculando tudo para vocês de cabeça, isso dá 41 bilhões de reais em dividendos, somando dentre os mínimos mais o operacional do fluxo de caixa livre. Então, minimamente, Petrobras hoje poderia te proporcionar 9,3% de dividend yield, tá? O que acontece? Quando a gente utiliza múltiplos de valuation aqui na Petrobras, a ação está hiper mega barata. Por quê? Olhando primeiro para o EV sobre EBITDA, tá? Hoje, o EV sobre EBITDA está de 4,2. A média da empresa é ser precificada em 7,5 vezes, tá? Consequentemente, caso o EBITDA da empresa chegasse ali de fato a esse EV sobre EBITDA médio na Petrobras, isso teria que ser aí a ação cotada, né, em 1,4 trilhão de valor de firma. Se eu tirar a dívida líquida, isso nos dá um valor de mercado de 1,1 trilhão de reais. Dividido pelo valor de mercado atual, nós temos um potencial de valorização nas ações de 164% para a Petrobras. Então perceba que é um alto potencial, sim, de valorização para o seu preço justo. Fora que também, pessoal, utilizando a fórmula do Graham, esse preço ainda fica mais interessante, ó. Porque pegando aqui, ó, a fórmula do Graham, o preço justo fica em R$ 91. Dividido pelo preço atual, potencial de alta é muito parecido com o EV sobre EBITDA, de 185%. O retorno aqui, ó, embutido no preço da ação, também fica extremamente interessante, porque se eu pegar 9,4% ao ano de crescimento, esse foi o crescimento médio com Petro, basta você fazer 1 menos payout vezes o ROIC médio da empresa, 9,4% ao ano, somado a um dividend yield médio na faixa de 12% ao ano, retorno embutido no preço da ação de 21,45% ao ano. Então perceba que é uma empresa barata, e utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento mais ali, né, o PL ou o EV sobre EBITDA, divide aqui por 9,4. Temos aí 0,43 de PEG Ratio. Ele falava que abaixo de 1 é uma oportunidade. E pegando o próprio PEG Ratio modificado, que é uma outra fórmula que o Peter Lynch usa, tá? Mais para mercados emergentes, ou seja, no Brasil, por exemplo, que acaba tendo um dividend yield mais elevado aqui. Se eu pegar, consequentemente, pessoal, no caso, yield médio da Petro, que fica na faixa de 10, no caso, somar aqui a taxa de crescimento de 9 e dividir por um PL, que é no caso o EV sobre EBITDA de 4,12, temos um PEG Ratio modificado de 4,61. E o Peter Lynch falava que neste caso, quando está acima de 1, é uma bela oportunidade. Hoje Petrobras está em 4,61, denotando um desconto extremamente expressivo, tanto no PEG Ratio modificado, onde a gente gosta de estar acima de 1, e também no PEG Ratio normal, onde estar abaixo de 1 é uma extrema oportunidade, tá? Agora, observando tanto dividendos e valorização, vocês veem que a Petrobras tem sim esse potencial. E para vocês que engatinharam comigo aí até o final deste vídeo, pessoal, existe um fator que pode fazer a Petrobras ter ainda um potencial de retorno mais elevado. E qual que seria este ponto? É a margem equatorial. Pablo, que raios é essa margem equatorial? Já vi você falando em outros vídeos, mas o que isso vai ajudar? A margem equatorial, pessoal, é um projeto aí que a Petrobras está explorando ambiciosamente e que inclusive já foi aprovado pelo IBAMA, que foi o órgão aí, né, regulador deste projeto, que vai fazer com que a capacidade de produção média de petróleo na Petrobras vai crescer abruptamente. Ou seja, pense comigo aqui, ó. Capacidade de produção da Petro vai dobrar, tá? Ou seja, o petróleo, no caso ali o barril, vai dobrar a produção. Somado, consequentemente, a uma commodity estável e um custo médio por extração reduzindo, olha o potencial que a Petrobras possui no longo prazo, tanto de valorização de bons pagamentos de proventos, já que se o EBITDA dobrar, teremos mais proventos, teremos mais valorização, e se o preço da commodity por um acaso engatar um ciclo de alta, aí que de fato seria
uma bela oportunidade. Foi por isso que eu decidi colocar a empresa aqui na carteira, porque tem esse gatilho de crescimento e mesmo esse gatilho de crescimento não acontecendo, a ação já está ultra barata. Então ela mistura tecnicamente o melhor dos mundos nos dois cenários. É uma empresa barata, com potencial de valorização e bom potencial de pagamento de dividendos, tá? Lembrando, claro, que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Imaginem só se Petro gera ali para você 21% ao ano na média. Eu coloquei aqui 26%, tá? Apenas para que a gente tenha uma base de cálculo maior, porque a Petro ali nos últimos 10 anos de retorno que ela proporcionou ao acionista, ela deu mais de 30% ao ano de retorno. Isso que nem naquela época teve margem equatorial. Imagina agora que vai ter aí essa margem equatorial. E grande parte desse retorno não veio advindo de valorização não, tá? A empresa não triplicou de tamanho. Isso aqui foi retorno de proventos, já que em períodos de bonança, a Petrobras paga um dividendo monstruoso, pessoal. E esse retorno de 1.400% já foi incluso o dividendo. Quando a gente tira o dividendo, o retorno nominal no preço da ação ficou ali em 300%. Grande parte do retorno adquirido com Petro foi por conta dos dividendos. Inclusive ali, ó, nos últimos 5 anos, tá? A empresa entregou 444% de retorno. Sabe quanto de rentabilidade dá isso aqui? Mais de 40% ao ano na média. Vocês têm ideia disso, pessoal? 40% ao ano é muita coisa em 5 anos. Por quê? Porque, tecnicamente, teve um ciclo de alta na commodity, a empresa estava cotada a múltiplos baixos, tem que comprar esse tipo de empresa quando o cenário não está favorável. Logicamente que lembrando que nada se trata de recomendação e você vai precisar ter mais estômago aqui neste tipo de empresa, tá? Mas eu acho que é bem recompensado por esperar. Nossa, Pablo, mas é muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione praticidade, né? Mitigue nosso risco e traga um potencial de retorno mais elevado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha é mais barata do que isso. Fora que você contém mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real aqui para você. Te poupa bastante tempo, tá? E o tempo é um fator valioso, como já dizia aí o Warren Buffett, tá? Segundo fator importante, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. Então, olha só a vantagem, vitalícia e automatizada. Você não tem que mover um dedo para que essa planilha se atualize sozinha, tá? E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Inclusive, essa Magic Formula aqui do John Bogle fez com que os investidores conseguissem mais de 40% ao ano de retorno. É como se fosse, tá, pessoal, algo inovador, que vai poupar de você ficar quebrando a cabeça calculando, perdendo tempo com o que não funciona. Essa planilha já dá mastigado de bandeja o que vocês precisam, tá? Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado aqui no canal e também deixei disponível para facilitar aqui na bio do canal, na biografia, né? Basta você clicar aqui em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso, tá? Eu tenho gravado com bastante consistência aqui vídeos sobre Petrobras, quase tecnicamente todo dia, né? Tá tendo um vídeo sobre Petro, mas não se preocupe, porque eu também tô postando aí de outras empresas no canal. É que vocês têm gostado muito de Petro, por isso que eu tenho atendido a demanda e trazido aqui com o pessoal com bastante frequência vídeos sobre a empresa. E atualizações que acontecerem, eu também vou passar aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentei se vocês têm Petro e qual é a sua perspectiva no médio e longo prazo. Em particular, tenho a empresa e continuo acreditando, principalmente agora, com esse destrave da margem equatorial, que pode gerar muito valor nas ações da companhia. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!